Olá, queridos irmãos e irmãs, que privilégio estarmos juntos mais uma vez neste domingo, dia do Senhor, para meditarmos na palavra do Senhor e prestarmos culto a Ele, que só a Ele o culto é devido. Eu quero ler com você, nesta hora, o texto de João capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso 8. Por gentileza, abra a sua Bíblia e acompanhe comigo neste momento. Vamos falar sobre Nicodemos, um texto conhecido, um personagem bíblico bastante conhecido. E o texto diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Talvez na sua versão esteja príncipe dos judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quero pensar com você nesta noite sobre esta expressão fantástica que o Senhor Jesus usa acerca do novo nascimento. Uma transformação extraordinária que ocorre na vida do ser humano, de dentro para fora, a partir do seu encontro com Jesus. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um cidadão muito joia, muito especial. O nome Nicodemos, não sei se você sabia disso, o nome Nicodemos significa a vitória do povo. Alguém do povo, isto é, Nicodemos era um camarada popular, amigo, ele era um camarada gente boa. O texto nos diz aqui no verso 1 que ele era um homem religioso, ele era dos fariseus, e os fariseus eram pessoas religiosas, zelosas da palavra de Deus. Às vezes o nome fariseu hoje é associado a uma coisa ruim, de hipocrisia, mas a essência dos fariseus é que eles eram religiosos que zelavam pelo bem cumprimento da palavra de Deus, o bom cumprimento da palavra de Deus. Então a gente está falando aqui de alguém que foi se encontrar com o Senhor, que era um homem do povo, amigo do povo, a vitória do povo, e ele era um homem religioso, alguém que tinha o temor de Deus, e além de religioso, o texto diz que ele era uma autoridade, ele era um príncipe, ele era um dos principais entre os judeus, era alguém que desfrutava de autoridade no meio do povo, era alguém importante no meio do povo. E além disso, a gente percebe que Nicodemos era alguém sedento de Deus, não é verdade? Alguém que sai para se encontrar com Jesus, e no meio da noite, diz o verso 2, de noite, ele foi encontrar-se com o Senhor, ele foi em busca do Senhor, foi ao encontro do Senhor, porque ele tinha o desejo, o seu coração ansiava por um encontro com Deus e pelo reconhecimento e o conhecimento de Deus e de quem é Deus e o que Deus quer que ele faça. Então, nós estamos falando de um homem do povo, nós estamos falando de um homem que tinha autoridade, nós estamos falando de um homem religioso, nós estamos falando de um homem sedento de Deus, mas o texto ainda fala aqui no verso 1 e 2, mais ainda no verso 2, ele diz assim, o próprio Nicodemos, dirigindo-se a Jesus, ele diz: Senhor, Rabi, mestre. Veja, ele chama Jesus de mestre, ele é respeitoso com Jesus, e ele diz: sabemos que és mestre, isto é, ele reconhece quem é Jesus, ele trata Jesus com bastante deferência, com muito carinho, com muito respeito. E ele então continua a pergunta: sabemos que és mestre vindo de Deus. Ele reconhece que Jesus, além de mestre, vinha de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes. Quer dizer, ele era alguém que reconhecia os sinais de Deus e ao mesmo tempo cria nos sinais, acreditava. Então veja bem, isso que eu quero ressaltar bem com você. Quem era Nicodemos? Um cidadão do povo,
popular, gente boa, amigo. Imagino que todo mundo gostava de Nicodemos, religioso, temente a Deus, tinha sede de Deus, exercia autoridade no meio do povo de Israel. Além disso, tratou Jesus muito bem, cordial, acreditava nos sinais que Jesus fazia, cria nos sinais, sabia que ele tinha vindo de Deus. Olha, que homem maravilhoso, que cidadão nota 10, não é verdade? Olha, talvez se Nicodemos chegasse à nossa igreja hoje, ele seria aceito imediatamente como membro da igreja, como diácono, como líder, talvez até como pastor da igreja. Mas havia um detalhe importante. Faltava alguma coisa para Nicodemos. E a resposta do Senhor então vem: é necessário nascer de novo. Nicodemos não entendeu nada. O texto vai caminhar nessa direção, que ele ficou preocupado, achou que tinha que voltar para o ventre da mãe. Jesus é mestre de Israel, não sabe essas coisas. Faltava para Nicodemos algo especial para a sua salvação. É o novo nascimento, o nascer de novo. Na teologia, nós chamamos isso de regeneração. Nós somos salvos porque nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como nos ensina o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, nós fomos regenerados, isto é, o morto espiritual, o defunto espiritual nasceu de novo. Nasceu de novo. Esse é o simbolismo, por exemplo, do batismo, não é? Você está ali naquela posição e aí você é mergulhado para trás, significa morto, sepultado, e quando levanta das águas, então, simboliza o novo nascimento, a nova vida, a ressurreição com Cristo para uma nova vida. Faltava isso para Nicodemos. Meu irmão, preste atenção numa coisa aqui. Um cidadão gente boa, amigo de todos, benquisto, um camarada muito joia. Nicodemos era um camarada joia, mas faltava nascer de novo. Faltava o toque divino no seu coração e que pela fé ele se tornasse uma nova criatura em Jesus. O desenrolar do texto vai dizer exatamente isso, as perguntas, até o versículo 16, que é tão conhecido, quando Jesus fala do crer para receber a Jesus, o Filho de Deus. Olha, é muito importante a gente atentar para isso aqui. Muitas vezes nós estamos lidando com pessoas que são maravilhosas. Nos nossos relacionamentos, a maioria das vezes, nós não estamos lidando com pessoas más, mau caráter, bandido, mentiroso, traiçoeiro. Não! Quando a gente olha o nosso povo da Tabua, por exemplo, os nossos amigos da Tabua, só tem gente boa, só gente boa. Tem pessoas aqui na Tabua que se eu pudesse eu agarrava e levantava a mão dele. Eu agarrava assim e levantava a mão dele para tomar a sua decisão, mas eu não posso. Na verdade, o que Jesus vai dizer é que o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Somente a ação do Espírito de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, pode operar este milagre de um novo nascimento. E acontece assim, numa fração de segundos. Alguém, pecador, perdido, condenado, de repente é transformado pelo poder do Evangelho e se torna uma nova criatura em Jesus. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, o apóstolo Paulo diz: porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Queridos, este novo nascimento, essa regeneração, esta salvação operada por Deus,
no ser humano mediante a fé. Habilita o homem para ser um cidadão do reino de Deus. Olha o que é que Jesus diz aqui. Ninguém pode ver o reino de Deus, verso 3, se não nascer de novo. É necessário, é preciso nascer de novo. Voltando para os nossos irmãos, os nossos amigos tão queridos, né, da Tabua. Gente boa, gente honesta, gente do povo, Nicodemos, honestos, amigos, cordiais, amigos do pastor, amigos da igreja, amigos do evangelho. Mas falta uma coisa, falta nascer de novo. E eu quero chamar a sua atenção, você que está assistindo esse vídeo, eu não sei onde, Deus sabe, Deus preparou este momento para você assistir esta mensagem. Ele quer transformar radicalmente a sua vida pelo novo nascimento operado pelo Espírito na sua vida mediante a sua fé. Então abra o seu coração nesta hora, abra o seu coração pela fé e receba a Cristo Jesus, o Filho de Deus. Deixe que Ele tome conta da sua vida, creia nele e entregue-se a Ele. E Ele vai operar pelo Santo Espírito de Deus o novo nascimento na sua vida e você será uma nova criatura em Cristo Jesus. Sabe uma coisa que eu tenho assim me preocupado bastante? É quando eu percebo que há muitas pessoas, jovens, adolescentes, adultos até, que se acostumam com a igreja, vão ao culto, cantam, oram, às vezes ofertam, dizimam, se acostumam com a igreja, acham legal, e a igreja se torna um evento social, se tornam crentes nominais, não crentes de verdade, não nascidos de novo, mas pessoas socialmente evangélicas. Isso é um perigo, isso é um perigo gigante. Por quê? Porque a pessoa acha que está salva e não está. Pessoa boa, gente boa como Nicodemos, amigo do povo, mas que precisa nascer de novo. Faça uma análise no seu coração, na sua vida. E se você, porventura, ainda não teve este encontro com Jesus, que hoje, este momento, agora, esta noite, seja o momento adequado, aceitável para o Espírito de Deus trabalhar na sua mente e no seu coração para o encontro verdadeiro com Cristo e o novo nascimento operado pelo Espírito Santo na sua vida. Eu quero te desafiar a isso. Meu irmão, minha irmã, quantas pessoas queridas, amadas, nossas, gente boa, gente querida, mas que caminha sem Jesus. Sem Jesus. Nós sabemos que a perdição será eterna, o destino será horrível. Há uma necessidade grande, meus irmãos, de anunciarmos Jesus, a sua salvação, o seu evangelho poderoso, que é capaz de promover o novo nascimento do Espírito Santo na vida desta pessoa. Você que é membro da igreja, que talvez acompanha os trabalhos da igreja há tantos anos, já foi até batizado, mas que falta uma verdadeira experiência de conversão, de novo nascimento. Pense nessas coisas, medite nisso. Eu quero incomodar você nesta noite, como Jesus fez com Nicodemos. E você, meu amigo, minha amiga, que às vezes falta aquele passo, aquela decisão, aquele ato de fé, do batismo, da confissão de fé. Dê o passo importante, entregue a sua vida a Jesus. Deixe que o Espírito trabalhe na sua mente, no seu coração, fazendo você nascer de novo, uma nova criatura em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe nesta noite. E se você tomou esta decisão agora, ore ao Senhor, entregue a sua vida a Ele e Ele vai selar o seu nome no livro da vida lá no céu, escrevendo: hoje
veio salvação a esta casa. Um abraço, queridos, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.